escolhi, nesse mês de fevereiro, pensar sobre um tema, e estamos falando dele já desde o primeiro domingo, e hoje eu quero continuar a pensar sobre a questão da escolha. No domingo passado nós vimos o texto lá de Mateus 19, o qual no Evangelho de Marcos é repetido no capítulo 10, no Evangelho de Lucas, igualmente repetido no capítulo 18, que trata da história do jovem rico. E nós pontuamos no domingo passado que escolher apenas a religião pela obrigação, pelo cumprimento daquilo que é estabelecido por ela, não nos levará de modo algum à salvação. E vimos que aquele jovem saiu triste, porque não se desprendeu, não se desfez daquilo que para ele era mais importante, os seus bens. Escolher é uma opção. E eu disse domingo que nós vivemos diante de escolhas todos os dias. Todos os dias somos confrontados para nos posicionar a respeito de algo que devemos escolher. A escolha demonstra uma preferência, uma opção que em determinados casos é uma decisão, é algo quase que irreparável depois de escolher. Isso é tão sério que, se você abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio, faça isso por favor. No capítulo 30, há uma mensagem na repetição da lei sobre a vida e a morte. Deus, através de Moisés, pede que o povo, diante do que estava sendo proposto naquele dia, a vida e o bem, a morte e o mal, então optasse, escolhesse. E o versículo 19 de Deuteronômio 30 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E nós vimos na semana passada justamente sobre uma opção, uma escolha errada. Hoje eu quero pensar com os irmãos em outro texto dos evangelhos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que agora não é mais uma escolha pela religião, é uma escolha pela inclinação, pela motivação meramente carnal. E nós vamos ver, diferentemente do que aconteceu com o jovem rico, o resultado no caso deste foi diferente. Na próxima semana eu concluo o mês de fevereiro falando de outra escolha nos evangelhos, de 2 filhos. Mas eu queria hoje pensar nesta aqui. Então abra sua Bíblia em Lucas 15, de 11, a partir do verso 11 até o versículo 32. Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura e depois vai permanecer com a sua Bíblia aberta, tá bom? Texto conhecido, já tive a oportunidade de pregá-lo aqui algumas vezes, mas hoje quero focar algumas outras coisas que a gente vai sempre aprendendo com a Escritura que renova. E nessa perspectiva de escolha hoje eu quero pensar o texto. Diz assim então o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Lembro-me da primeira vez que tive a oportunidade de pregar nessa passagem aqui há alguns anos, e nós buscamos refletir em uma mensagem sobre o que se perdeu. E tomamos tanto a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma perdida, como a parábola do filho pródigo, que acabamos de ler o texto, como a parte segunda dessa parábola do filho mais velho, e pontuamos que a alegria da redescoberta naquela oportunidade é muito maior do que a alegria daquilo que um dia conhecemos. Essa foi a reflexão que nós falamos aqui há muitos anos atrás. Depois, passados alguns anos, eu usei esse texto novamente e nós pregamos aqui sobre a questão do valor daquilo que se encontra, da festa, e tomamos aqui o novilho cevado como aquilo que era preparado para uma ocasião especial, e mostramos a alegria de Deus quando há a volta do filho, e falamos do arrependimento naquela oportunidade. A última vez, segundo minhas anotações aqui, nós pregamos desse mesmo texto e falamos sobre duas palavrinhas que estão aí, no versículo de número 12 e no versículo de número 19. Nós pontuamos o dá-me e o trata-me. E nós, naquela oportunidade, pensamos justamente sobre essas duas condições. Quando nós tomamos a postura daquilo que julgamos ter de direito, nós perdemos. Agora, quando nós vamos a Deus
e reconhecemos que quando Ele nos trata como Ele quer, nós teremos sempre maiores benefícios. Que eu me lembre, foram essas as vezes que eu preguei nesse texto aqui na Moriá. E hoje eu quero pensar numa outra perspectiva, dentro dessa mesma passagem, tomando todos esses dados que eu falei aqui, como parte elucidativa para você compreender aquilo que vamos falar. Eu quero pensar sobre escolhas. Porque, como já disse domingo passado e ainda há pouco tornei a frisar, nós vivemos sempre diante de escolhas em nossa vida. Quando Jesus contou esta parábola, que só Lucas registra esta passagem, está num momento em que o Senhor está criticando a postura da autojustificação que os judeus julgavam ter por conta da sua religiosidade. Tanto é verdade que a palavra usada para filho mais velho, no fim dessa parábola de Lucas 15, é a palavra para ancião. E ela é traduzida do grego como presbíteros, ou presbíteroi, a palavra daqueles que eram os detentores e conhecedores da lei, que eram os representantes da sociedade. Então Jesus conta essas três parábolas, especialmente a parábola do filho pródigo, para mostrar que o amor de Deus, a compaixão de Deus, o alcance da graça de Deus não vem simplesmente por cumprirmos regiamente qualquer aspecto da religião, como vimos no domingo passado em relação ao jovem rico, mas é algo que vem da graça de Deus. E aqui está a diferença de quem de fato optou temporariamente por uma vida e que foi alvejado e alcançado pela graça de Deus e restaurado e recuperado. Então eu quero pensar com vocês algumas coisas nesta noite. Primeiro, eu quero falar a respeito do perigo que existe quando nós escolhemos nos afastar do Pai. Quando tomamos a decisão e desejamos ir para longe do Pai. O texto não nos diz aqui, porque é uma história, é uma parábola, é uma alegoria, mas nós podemos deduzir algumas coisas pelas quais possivelmente levou este jovem, o filho mais moço deste homem, a querer ir para longe, para a casa do seu pai. E é interessante, irmãos, antes de dizer estas coisas, que ir para longe de Deus certamente traz problemas. Se afastar de Deus não é preciso ser muito estudioso ou muito inteligente ou muito sagaz para perceber que vai encontrar sérios problemas. Quem assim faz, quem assim opta, quem assim escolhe, quem assim decide de se afastar da casa do Pai. E tome a figura da casa do Pai hoje como uma comunidade, como uma igreja, como esse lugar onde você se reúne, onde você tem ouvido os ensinamentos, onde você tem celebrado com alegria, onde você tem se alegrado e se regozijado com os feitos de Deus. E de repente, por uma iniciativa que você toma, sem qualquer razão, diz: eu quero aproveitar a vida de outra maneira. Decide se afastar do convívio, da comunhão, da casa do Pai, tanto com os valores que ali possui, quanto com a família, com os irmãos, com os servos. E se afasta e vai para longe. A dedução é lógica. Você vai encontrar somente miséria. Até porque o versículo de número 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Agora veja só que país era este. O versículo número 13 reforça esta tese que eu estou dizendo do afastamento, que ele partiu para uma terra distante. Lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra que aparece aqui para dissipar os bens é mais do que simplesmente aquilo que dá o título à parábola: pródigo, aquele que gasta desmedidamente. Pródigo aqui não significa preferido não, viu? Pródigo vem do direito
que é aquela pessoa que não tem domínio, que não tem controle, que despende tudo que possui, tudo que tem. Isso é o sentido do pródigo. Mas a palavra, para somar a esta atitude de afastamento, diz que ele dissipou. E a palavra que aparece para dissipar é mais do que simplesmente perder tudo, gastar tudo. A palavra aqui significa viver uma vida leviana e promíscua, uma vida totalmente devassa. Então, alguém que estava na casa do pai, alguém que estava vivendo com os valores da família, alguém que estava vivendo dentro do cuidado paternal, decide voluntariamente tomar aquilo que lhe pertence. Já é uma agressão pedir a herança quando o pai está vivo, é uma grave ofensa, é a mesma coisa que dizer que o pai morreu, é matar o pai estando ele vivo. E ele então coloca no seu coração o desejo de ir para longe e vive essa vida dissoluta. Aí o versículo 14 diz que ele começou a passar necessidade depois que despendeu tudo na sua vida devassa e dissoluta. Isso é tanto verdade que, se você abrir o versículo no final, por favor, 30, quando o seu irmão mais velho, chegando em casa da lide, das tarefas do labor, ouve os gritos de alegria, os batuques dos instrumentos, vê as danças e aquela festa com um novilho que era separado somente para grandes ocasiões. Ele pergunta a um dos empregados: o que está acontecendo aqui? Eu saí de manhã para trabalhar e não sabia que ia ter nenhuma festa, não tenho conhecimento de que nenhum governador, nenhum príncipe, nenhum homem importante vai estar visitando a casa do meu pai. Até porque a palavra para novilho cevado, que aparece aí no texto original, representava aquele novilho que era guardado para quando alguém muito importante da sociedade, um príncipe, um rei, um governante, vinha visitar a casa do judeu. Então, na cabeça do filho, ele pensou: deve ter alguém muito importante aqui hoje, porque uma festa dessa, eu nem estava sabendo. Pergunta ao servo, o servo diz: não, foi teu irmão que voltou e teu pai resolveu dar esta grande festa. Ele fica indignado, e olha o que diz o versículo 30, dirigindo-se ele ao pai: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Veja que a ideia dos versículos 13 e 14 é fortalecida da vida devassa, da vida leviana, da vida promíscua, que este jovem viveu longe da casa do pai, longe dos valores da família, do seu pai. Foi uma vida de total promiscuidade, porque o filho mais velho desgastou ele com meretrizes, com prostitutas. Tem uma outra tradução que traz assim. Então, queridos, vai prosseguindo o estado daquele jovem. No versículo 16, nesse afastamento, nessa longitude da casa do pai, onde só a miséria, diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o estágio último da degradação. Não apenas ir cuidar de porcos, que já era ofensa para um judeu. Cuidar de porcos, que era considerado um animal cerimonialmente imundo, para o judeu já era algo inimaginável. E Jesus, na parábola, conta: foi ele cuidar de porcos. Já é uma situação degradante, já é um estado miserável. E não somente isto, ele desejava fartar-se das alfarrobas, das bolotas de comida que eram lançadas aos porcos. Lá no interior a gente chama de lavagem. Eu não sei como é aqui na capital, porque na capital não se cria porcos. A gente já compra o porco abatido, bonitinho, já separado lá no açougue, e às vezes até o da sadia ou da perdigão, né, que vem congelado. Mas aqui ele estava querendo comer do que sobrava da lavagem que era dada aos porcos.
E aí vem o último degrau desse estágio de miséria. E ninguém lhe dava nada. Olha, nem entre os porcos, desejando comer daquelas alfarrobas, ninguém dava a ele sequer a comida dos porcos. Ou seja, os porcos tinham preferência para o cuidador, mais do que o próprio jovem que cuidava dos porcos. Que situação! Tudo isso porque resolveu se afastar da casa do pai. E quais foram então as coisas que possivelmente levou esse jovem a se afastar, que levou esse jovem a optar, a escolher pelo afastamento, que trouxe uma situação degradante e miserável para ele? Algumas, pelo menos a gente pode pensar aqui. Possivelmente ele estava cansado da boa ordem, da disciplina e daquilo que ele certamente tinha de fazer na casa do seu pai. Às vezes acontece isso hoje. As pessoas julgam que estar aqui na comunhão dos santos, congregando, estar aqui num culto, tendo uma liturgia toda arrumadinha, começo, meio e fim, isto não traz liberdade, não traduz espontaneidade. E alguns se cansam de estarem sobre esta ação da casa do pai, do controle do pai, do governo do pai, da disciplina da casa, e optam por se afastar, por se distanciar, e não são poucos. E talvez alguns ainda não fizeram, mas estão imaginando, achando que fora, lá no mundo, vão encontrar algo melhor, porque está junto com os irmãos, na comunidade, no serviço, trabalhando, cumprindo seus deveres para com o Pai, que representa aqui a igreja e Deus, é algo que lhe prende, e esta liberdade deseja ele alcançar. Ouvimos ainda há pouco da música que cantamos, né? Uns pensam que liberdade é usar uma calça jeans. Eu até gosto de calça jeans, e quando eu gosto de uma, eu uso ela até pro ir. E Leisa disse: você só usa a mesma roupa. Não sei porquê, eu gosto daquela, vou usando até achar uma outra que eu gosto. Calça jeans é bom demais. O americano está de parabéns, porque inventou uma coisa fabulosa, que veste bem, né? Determinadas calças a gente fica até alinhado com ela. Mas liberdade não é isso, ou diz a música. Outros pensam que é andar sem domínio, sem direção. Eu estou impressionado, eu disse aqui quinta-feira e vou repetir, com esses movimentos, essas manifestações da juventude dos nossos dias. E eu que tenho Facebook, já até postei duas coisas. No meu tempo, manifestação era feita com inteligência, com argumentos. E olha que a minha geração foi na década de 70. A geração da década de 60 viveu isso também. Eu não sou de lá, viu? Sou de 70. Minha juventude é da década de 70. E o governo militar é quem dominava o país. E as manifestações eram feitas com argumentos. Os poetas faziam músicas, alguns deles foram até exilados. Mas hoje é uma baderna, porque pensam que liberdade é isso, é ir para a rua, quebrar tudo, fazer tudo, porque vivemos num país democrático, o Estado democrático de direito me permite fazer isso tudo. Aí os marginais vestem o rosto com um pano, colocam, né, inclusive o plano tem que ser preto, é black bloc, porque significa somos contra a polícia, somos contra a ordem, isso é o que significa black bloc. Depois vocês me traduzam, vocês conhecem inglês, viu? E vive essa liberdade aí falsa. Aí acontece como aconteceu a morte de um repórter, estão presos, dois jovens, um com 19, outro com 20 e poucos anos. Que liberdade é essa? Mas alguns que estão na casa do Pai, influenciados pela academia, pelas amizades, às vezes acham que se rebelar contra o pai, contra a mãe, contra a família, contra o status quo vigente, contra a condição
de instrução, contra aquilo que está na igreja. Nossa igreja é muito cheia de quadradinho, arrumadinho. Eu quero a liberdade, resolve ir para longe. Talvez essa tenha sido a primeira característica do jovem da parábola. Viver livremente. Se deu mal. Segundo, talvez, o segundo motivo que ele resolveu viver afastado, possivelmente porque ele não queria mais ficar sob a vigilância do pai. E tem gente que é assim, né? Empina o nariz cedinho. E na nossa cultura aqui ocidental, fez 18 anos, já acha que pode tudo, sabe tudo. Coitado, não sabe de nada. Metade do leite derramado ele não conhece ainda. Está começando agora a vida, mas quer empinar o narizinho, né? E quer dizer, não, vou viver agora porque eu já tenho 18 anos, já tenho carta de motorista. Ainda não soube pegar o ônibus, isso aqui é o presbítero e quer dirigir. Aí escolhe os lugares que quer frequentar, aí o bizu lá da faculdade, daquele grupinho que se acha também independente, aí vai e quer viver assim. Possivelmente foi isso que aconteceu com esse jovem. É interessante, enquanto ele possuía alguma coisa, eu imagino que todos os amigos estavam lhe cercando. Na hora que acabou tudo, ele foi cuidar de porco. Ninguém lhe dava nada, nem o seu melhor amigo possivelmente disse, vem cá comigo, já que a gente saiu para tantas noitadas juntos, eu vou te abrigar lá na minha casa. Nem isso fez. Abandonou. Longe de Deus, nem amigos nós teremos. O máximo que vamos ter são cúmplices. Fora da casa do Pai não existe a união fraterna. O máximo que pode existir é a cumplicidade de interesses. Cuidado com as escolhas que você faz. Terceiro motivo, possivelmente, não sei, o texto, como eu disse ainda há pouco, não é claro, só conta, é uma história. Não é uma história, é uma história, é uma parábola, é alegoria, tem fins didáticos, sapiensais. Possivelmente o terceiro motivo, quem sabe ele não estava desconfiado da gestão que o pai estava dando, a parte que lhe cabia. Estou trabalhando aqui dentro de casa, faço tudo, e só ganho a minha mesadinha da diária do meu trabalho, da semana, os meus denários igual os trabalhadores do meu pai. Não, estou cansado de ficar pedindo din-din. E outra, ele não está investindo bem a parte que me cabe. Talvez tenha sido isso, não sei, eu estou aqui imaginando na minha cabeça, porque hoje é isso que os jovens fazem também. Quando julgam se independer, acham que, eu não estou falando aqui só dos jovens de hoje não, viu gente? Estou falando de muito adulto também, que quer viver longe da casa do pai. Estou falando de escolhas. Desconfiar da gestão dos mais experientes pode trazer problemas. Pode ser um sério risco para a nossa vida. Espiritualmente, talvez seja o maior deles. Talvez você ache que o seu pai, sua mãe, gestando a sua vida espiritual, administrando os valores do reino, lhe ensinando coisas, você já sabe de tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu me converti aos 20 anos de idade, num acampamento. E lamento não ter nascido num lar evangélico, num lar cristão. Gostaria de ter sido filho de alguém que ensinou desde pequenininho as sagradas letras. Mas eu ainda não sei nada. Tem dias que eu me deparo perguntando, Senhor, me ajude. Porque tem coisas que eu preciso aprender ainda. Quantas vezes eu erro para com minha esposa, para com meus filhos, para alguém no comércio. Essa semana
eu vinha da rua, e quando a Silveira Martins está engarrafada, eu entro ali por detrás da Caixa Econômica, venho ali por detrás para sair aqui no ponto do ônibus. Já ganho um bocado de coisa, porque o ônibus para, eu já saio na frente, né? E nesse dia, em vez de eu sair antes da barraca, eu resolvi passar da Casa Bahia e sair na frente, porque ganharia mais um tempinho. E tinha um senhor de idade, um jovem fortão, talvez desses marombados, e uma jovem caminhando, e eu no carro atrás esperando eles irem. Não podia forçar ali a passagem deles, eu que estava entrando, né? Quando chegou em frente à Casa Bahia, que vai para a Insinuante, a calçada da Insinuante, o marombadão e a moça caíram para a direita e pegaram a calçada. O senhor, com as sacolas, foi indo para a rua, para a calçada. Aí eu paro o carro, porque eu não vou passar por cima dele, ele fica com raiva. Dá um tapa no meu carro, eu abro o vidro, olho para ele, depois eu me arrependi. Porque eu perguntei, o senhor quer bater em mim também? Se ele quisesse, eu estava perdido. Aí ele me xingou todo. Pá, eu disse, mas eu errei, eu não devia ter feito isso. Vivendo e aprendendo. E não foi porque eu fui xingar, na realidade eu perguntei se ele queria bater, porque eu ia, quem sabe, dar até uma carona para ele aqui dentro. Uma hora que eu me encontrar com ele, depois eu fui, parei o carro, desci, fiquei na calçada esperando para ver se ele passava ali. E já sei quem é o cidadão. Na hora que eu encontrá-lo aqui na rua, vou procurá-lo agora com calma. Mas tem gente que acha que já sabe de tudo, domina tudo, conhece tudo. Eu com meus 50 e lá vai carqueirada, não vou dizer quanto é a carqueirada, para vocês não se espantarem. Estou aprendendo ainda. Agora veio uma galerinha jovem aí, nariz inchado ainda, achando que está debaixo do olhar do Pai. Não serve mais. Cuidado, viu? Optar ir para longe do Pai, da casa paterna, aqui espiritualmente, para longe de Deus, por não querer ser mais vigiado, é o maior engano que você vai encontrar na sua vida, até porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, sabe, está e tem poder. E mais, Apocalipse diz que Ele tem 7 olhos, e o seu trono está sobre um mar de vidro, tudo é transparente, Ele enxerga tudo. Não se iluda, espiritualmente, você nunca estará fora do olhar do Pai. E por fim, o que levou esse jovem a escolher, a optar ir para longe da casa do Pai? Possivelmente, o sentimento presunçoso, orgulhoso de autossuficiência, como quem diz, agora já posso viver sozinho. Quem é pai sabe que não é assim. E tem o ditado, filho criado, não é não, meu irmão, filho criado é bênção de Deus, não é trabalho dobrado não, viu? Que alegria quando eles recorrem a gente. Que alegria quando eles, mesmo já tendo atingido a idade da autossuficiência, recorrem e pedem a ajuda. Maurício está longe de casa. Recebeu o salário do mês, roubaram a carteira com tudo. Até com o meu cartão, que eu tinha emprestado o meu cartão do banco para ele usar se houvesse necessidade, porque ele sabe a senha, e sempre que ele ia usar, ele ligava, pai, eu posso usar para comprar? Eu dei para ele o meu cartão. Roubou. Débora veio a semana passada, eu tirei um dinheirinho, um pouquinho de nada, não foi nem a metade do salário dele, mandei. Então, me lei para ele lá, para ele não ficar sem dinheiro. O coração do pai apertou logo, né? Eu sou um rapaz vivendo, mas deu o dinheirinho. Está transmitido, né? Aí quem lhe paga o salário pediu o dinheiro emprestado, porque você estava sem dinheiro.
Ele pegou, prontamente tirou o que eu tinha dado por Débora para ele e deu para a pessoa que pediu e ficou sem. Aí disse: Débora, me empresta aí R$30 que eu vou sair com a turma para jantar depois do cursinho. Mas veja bem, lição, instrução, quem é desprendido e passa isso aos filhos, os filhos serão. E é bom quando eles precisam de nós e pedem: Senhor, pai, mãe, me ajude aí, estou precisando. Filho criado é bênção, mas alguns acham que é trabalho. E talvez esse jovem pensou o inverso, disse: não, eu já tenho tudo, agora eu vou para longe da casa do meu pai, não preciso mais dele. Ó, que engano, na hora da necessidade, diz o texto aqui, caindo em si, a palavra caindo em si, que aparece no texto, no versículo 17, significa recobrou o juízo. No original é esse o significado. Atentou para a insanidade que havia feito e voltou para a casa do pai, correndo, e o pai o abraçou, o beijou e matou o novilho. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para você nesta noite a respeito de estar longe de Deus. Primeiro, o estado pecaminoso de distância de Deus representa o desejo por apostasia. Nem todos conseguirão o que conseguiu o jovem da parábola. Alguns vão e não voltam mais. Se afastar de Deus é perigoso, representa desejo por apostasia. Segundo, o estado de pecado, ele é pecaminoso porque nos leva a viver dissolutamente, nos leva a viver de maneira leviana. Longe de Deus não teremos regras para nos conduzir. Terceiro, o estado pecaminoso de se apresentar para longe de Deus demonstra que nós vamos estar presos às misérias que o mundo oferece, servindo porcos, cuidando de lavagem. É isso que acontece para quem não quer servir a Deus e quer servir ao mundo. Vai chegar uma hora que o seu serviço será cuidar de porco. E por fim, o estado de pecado, de querer ir para longe de Deus, é um estado que demonstra insatisfação contínua e perpétua da alma. Quem quer ir para longe de Deus não se satisfará com nada, porque só Deus é a satisfação completa. Se você se afastar dele, nada vai te satisfazer, nem mesmo as alfarrobas do mundo. Tem até um canto que a gente cantou ontem. Dá aí Mi maior, por favor. Meu Mi não some nunca. Não, é só o maior. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação. Não se iluda, longe de Deus nada vai te satisfazer. O que fazer então?
Arrependa-se desse seu desejo de querer ir para longe de Deus. Arrependa-se desta escolha de viver afastado da casa do Pai. Ainda bem que ele teve uma oportunidade, resolveu escolher o que era direito. Disse: eu vou me levantar daqui, não fui criado para isso, vou para a casa do meu pai de volta, nem que eu seja tratado lá como um trabalhador, não tenha mais direito a nada, mas eu quero é a casa do pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai, compadecido, correu, o abraçou e o beijou, e disse: mate o novilho, põe sandália nos pés, o anel no dedo, a herança recuperada e toda a filiação recuperada. Amém? E olha os benefícios que Deus nos dá. Primeiro deles, olha aí, versículo 24. Quem está perdido é encontrado. Você está perdido ainda? Com as opções e as escolhas que tem feito da tua vida, o Pai está de braços abertos para te receber. Versículo 27. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou a saúde. Longe de Deus, além de perdido, você está doente. Porque recuperar a saúde pressupõe que ele estava enfermo. E a enfermidade é o pecado, segundo Isaías 59 nos diz, e Isaías capítulo 1. Terceiro, versículo número 32. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Longe de Deus, só a morte. Ninguém vive longe do Senhor, só existe. Que Deus te abençoe e que você nesta noite pense em suas escolhas. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus nos dá lições, instruções, para que a gente escolha o melhor. E o melhor é estar na casa do Pai, o melhor é estar aqui, o melhor é estar celebrando. Fica de pé, nós vamos encerrar o culto desta noite. Um cântico será entoado. Depois eu tenho outra mensagem aqui, viu? Já está alinhavada. Do filho pródigo, a quinta. Daqui a alguns anos de novo. Preciso de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Você precisa de Deus, não se iluda. Longe dele não temos onde encontrar alegria, paz, felicidade, vida, contentamento. Você que nos visita, pense nisso. Você que já esteve com o Pai, está longe, hoje é o dia de voltar. Preciso de ti. Mas não vale mesmo, distante do Senhor, a existência não tem significado.
Sua cabeça, vamos orar. Pedir ao presbítero Emílio Franco que ore a Deus. Se há alguém nesta noite querendo reconciliar-se com Deus, voltar à casa do Pai, onde você está, não precisa vir à frente. Simbolicamente, apenas coloque a sua mão sobre o coração e peça a Deus. Caia em si nesta noite. Levante-se, volte. O Pai está de braços abertos para te receber. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra que é alimento espiritual para nossa alma, Senhor Deus. Jesus, que vem esta noite preencher nossas vidas, Senhor Deus, Senhor. E aprendemos que amanhã devemos buscar e depois de amanhã devemos buscar, e assim, Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por estar começando bem esta semana. Pai. Pai querido, que nós tenhamos esse sentimento de nos alegrar
com os que festejam, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Porque aquele banquete, Senhor Deus, era para todos. Oh, Deus, é verdade. E que qualquer que seja a situação, Senhor Deus, que nós também tenhamos, Senhor meu Pai, independente do motivo que gere a festa, independente do motivo que gere a restauração, todos são beneficiados, Senhor. É verdade, Jesus. Senhor. E assim, meu Pai, que nós possamos nos alegrar em estar debaixo do Teu paternal cuidado, estar, Senhor Jesus, sendo direcionado e guiado por Ti, Senhor meu Pai. Senhor. Porque, Senhor Deus, esta constância, meu Pai, Deus, nos remete, meu Pai, àquele cântico que fala que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto a Jesus. Amém. Amém. E que agora a graça benfazeja de Jesus, que é restauradora, que alivia a culpa, que perdoa o pecado, o amor de Deus, o nosso Pai, que está perto e sempre esperando de braços abertos, que com grande amor tem nos esperado, e toda manifestação do Espírito Santo, de poder, de conforto, de consolo, de convencimento, repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar.